Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos também convidar você mais uma vez a glorificar o nome de Jesus nesta noite. Que você aí em casa, juntamente com a sua família, adore ao Senhor juntamente conosco. Faça desse culto aqui um culto de adoração ao nome dEle. Que você possa, desde já agora, separar esse tempo aqui na presença do Senhor para podermos adorar e aprender um pouco mais da palavra dEle. Mas nós queremos também, antes de começar a adorar ao Senhor, nós queremos agora levantar um clamor, fazer oração pela vida da família Gonzaga, pela vida da família Tenório, que tem enfrentado dias difíceis. Nessa hora eu vou convidar a nossa irmã Ilma, que ela vai fazer uma oração pela vida de vocês, por tudo que vocês têm passado, e que Deus possa estar abençoando e dando força para vocês nesses momentos que vocês têm passado, momentos difíceis. E você que está em casa aí, faça isso também agora. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e faça um momento de intercessão pela vida dessa família que é tão amada e tão querida. Vamos orar com a irmã Ilma. Oremos. Santo e amado Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa, te agradecemos por estarmos na Tua presença, Senhor Deus. Estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Neste momento, Senhor Deus, nós estamos aqui te pedindo pela família Tenório, pela família Gonzaga, Senhor Deus, porque nós sabemos o quanto é difícil quando algum parente tem alguma dificuldade, e nós como família Getsemane também sentimos. Por isso eu te peço que o Teu Santo Espírito derrame, ó Pai, o consolo, ó Pai, em cada coração, ó Pai. E que a Sua vontade, ó Pai, seja sempre soberana acima de todas as coisas. Abençoe grandemente essa família, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Louve ao Senhor conosco. Convide a sua família. Vamos agora adorar ao Senhor com essa canção. Aí onde você está, levante, saia do seu lugar, levante do sofá e vamos cantar. Vamos lá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem,
toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, assim como estás, para adorar. Vem para adorar. Boa noite, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de oração para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado por sua vida, obrigado por você estar acompanhando os trabalhos da igreja, o culto de oração, a EBD, o culto de adoração, mesmo que virtualmente. Tenha certeza, meu irmão amado, que você está apenas e tão somente contribuindo para a sua própria edificação e também para a edificação da igreja. Nós queremos agradecer a Deus pelos livramentos concedidos durante a semana que se passou, a cura da nossa irmã Andréa, da nossa irmã Roberta, do Linaldo, o filho da nossa irmã Antônia. Queremos continuar pedindo aos irmãos que orem pela nossa amada irmã Antônia, que está ainda numa situação gravíssima no hospital.
O estado dela é muito delicado, como eu venho apontando aí nos vídeos para os irmãos, assim como tem sido colocado no grupo da igreja pela Midian. Mas a situação dela é muito delicada, irmãos. O pulmão dela e o rim não respondem ao tratamento. Isso tem preocupado muito o corpo clínico. Nossa oração é para que o Pai da Glória possa abençoar a vida da irmã, possa derramar suas graças sobre ela e possa recuperar a sua saúde para a honra e glória do seu santo nome. Nós sabemos que para Deus nada é impossível. Para o Senhor não existe doença que não possa ser curada, até porque Ele é quem ressuscita os mortos. Nós podemos apenas lembrar do exemplo de Lázaro, né, que foi ressuscitado, e de tantos outros na Bíblia que foram ressuscitados. Nós já tivemos em nossa igreja dezenas de milagres em relação à saúde. Eu mesmo sou testemunha do poder de Deus sobre a minha vida, aqui na minha casa, sobre a vida da Heloísa e tantos outros irmãos na igreja que foram alvo da misericórdia de Deus e tiveram em suas vidas um milagre. Nós não sabemos quais são os planos de Deus para a vida da nossa amada irmã. O nosso desejo é que ela se recupere e volte ao convívio do seu lar com seus parentes e com a igreja que tanto respeita, tanto ama a irmã, mas nós temos que, nas nossas orações, suplicar ao Senhor que seja feita a sua vontade, porque ela é sempre boa, perfeita e agradável. Nós vamos orar nesse instante, vamos passar a palavra para o nosso irmão Ezequiel, o ministro de louvor da nossa igreja, e a equipe trará então algumas músicas. Em seguida nós voltaremos com a mensagem. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela rica oportunidade que tu nos concede de estarmos diante de ti, prostrados, ó Pai, sob o teu altar, para honrar, glorificar o teu santo nome, para crescermos, ó Pai, como igreja, nos alimentarmos, Senhor Deus, com a tua palavra. Pai amado, que a tua palavra, que o teu Santo Espírito possa preparar as nossas mentes e os nossos corações para que possamos, Senhor, entender de bom grado a tua palavra e crescermos, ó Pai, para a edificação da igreja. Deus amado, nós te suplicamos, prostrados neste instante, que tu possas, ó Pai, em nome de Jesus, e se for a tua vontade, curar, Senhor Deus, a nossa irmã Antônia. Derrama sobre a sua vida, Senhor Deus, a misericórdia, Senhor Deus, o amor, a compaixão, para que a nossa irmã possa ser curada em nome de Jesus, Senhor Deus, sendo mais uma testemunha viva do teu poder, Senhor Deus, e do teu amor. Pai, se esta não for a tua vontade, que o Senhor console os nossos corações, que nos conceda, Senhor Deus, a paz que excede todo o entendimento. Tu conheces o nosso coração e sabes, ó Pai, o desejo que temos de rever nossa irmã novamente. Mas, acima de tudo, que seja feita a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. O nosso irmão Ezequiel vai trazer, então, um louvor e nós voltaremos com a mensagem. Até mais.
braços é o meu descanso. Seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Preste atenção agora nisso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, Em teus braços. é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos, e caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos. Cante, recaio. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, por isso cante. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Pra acabar, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Pois nós
podemos descansar nos seus braços, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, tem nos ajudado a atravessar o vale e tem mostrado que depois do vale, nos teus braços nós encontramos descanso. Muito obrigado, ó Deus, por ter cuidado de cada um de nós. Glorificado seja o teu nome. Amém. Ok, irmãos, nós estamos de volta. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 11 desta carta, que é um capítulo fenomenal, retrata aí a história da fé. Na verdade, esse capítulo ele é muito conhecido como os heróis da fé. E nós vamos ler um pouco o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Eu vou pedir para o nosso irmão Eduardo Roca colocar aí na tela, na edição, para que fique mais fácil os irmãos acompanharem, tá bom? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 6, nos diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se envergonha deles, não se envergonha deles, e de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escolhido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra lida, Senhor, e te suplicamos agora que o teu Santo Espírito possa, Senhor Deus, encher os nossos corações com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua palavra, Senhor Deus, com a tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nos transforma, Senhor Deus, a cada dia, para que possamos ser cada vez mais crentes melhores, crentes unidos contigo, que mantêm a comunhão com o Senhor. É o que nós te suplicamos, ó Pai, e te pedimos ainda que tu possa estar com cada irmão, Senhor Deus, que se encontra em seu lar, dando a cada um, Senhor Deus, a proteção necessária, Senhor Deus, o livramento necessário, a cura necessária para as suas enfermidades e o suprimento necessário para as suas necessidades. Ó Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu confesso aos irmãos que esse é um dos capítulos mais difíceis de se ler. Aparentemente parece fácil, porque é um capítulo que por si só já é uma mensagem. Mas é um capítulo que traz como exemplo a vida de muitos homens e mulheres que deram a sua vida em favor do Senhor. Esses homens e mulheres demonstraram a sua fé através das suas atitudes. Todos eles foram justificados, foram salvos pela fé. E quando nós nos deparamos com esta palavra, nós somos conduzidos até ao tempo de Noé, até ao tempo da arca. Quando Noé, para proteger a sua família, obedeceu ao Senhor e mesmo em meio aos escárnios, em meio às zombarias, ao descrédito, aos xingamentos, às perseguições, Noé construiu a arca para que não somente a sua família entrasse,
mas para que também ele obedecesse pela fé a ordem do Senhor, que olhou para a família de Noé, olhou para Noé e quis poupar a sua vida para começar uma nova história da humanidade de acordo com o coração do Senhor. Fica difícil de falar qual era o tamanho da fé de Noé. O que foi que caracterizou a fé de Noé? Ao nosso pequeno entendimento, o que caracteriza a fé, na verdade, é a obediência. Foi o que Noé fez. Prontamente se dispôs a construir a arca de acordo com o mandamento do Senhor. Ele construiu aquele grande barco, obedecendo exatamente as medidas e o tipo de material e a forma como Deus queria que ele construísse aquele barco para salvamento da sua família e de todos aqueles animais. O que dizer de Abraão depois de Noé? Abraão prontamente obedeceu a ordem do Senhor e, segundo o capítulo 11, foi para uma terra que nem sabia qual seria. Abraão, pela fé, peregrinou em Canaã por muito tempo, esperando a herança desta terra e sabendo que a terra seria prometida e seria efetivada, concretizada a promessa através da vida de seus filhos. O Senhor também prometeu a Abraão, que foi justificado pela fé, porque obedeceu cegamente, que a sua descendência seria como as estrelas do céu, tão numerosas como a areia do mar. E hoje nós somos chamados filhos de Abraão pela fé. É muito difícil retratar a situação de cada um deles, porque a manifestação da fé, ela é muito peculiar para cada pessoa, dada a sua particularidade. Todos nós temos uma forma de manifestarmos a nossa fé. E esse modo de manifestação da fé não pode ser julgado, porque isso é uma atitude íntima do homem com o Senhor. Desde que nós creiamos, desde que nós tenhamos convicção da nossa fé, ela não pode ser medida, ela não deve ser medida, porque o único capaz de julgar, o único capaz de medir é o Senhor Deus. No capítulo 11 ainda, no versículo 1, nós encontramos um conceito de fé que nos remete à história desses homens de Deus do passado. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das que não se veem. Pela convicção, Noé acreditou na palavra do Senhor e obedeceu. Pela convicção, Abraão obedeceu ao Senhor e foi para uma terra que nem saberia onde era. Pela fé, Sara creu que teria um filho, mesmo com a idade avançada. Mesmo que para alguns homens já não fosse possível, Sara tinha certeza absoluta que uma vez que o Senhor prometeu, ela teria o seu filho. Depois, o autor de Hebreus caminha através da vida de Isaque, que foi sacrificado, e seu pai, crendo que Deus era tão poderoso de ressuscitá-lo dentre os mortos, não teve dúvida nenhuma de imolar Isaque como sacrifício. Abraão também foi justificado pelo seu ato de fé. Isaque também foi justificado pelo seu ato de fé, porque através de Isaque, a descendência de Abraão se perpetuou. De Isaque, passamos para Jacó, e de Jacó para as 12 tribos de Israel. Foi através da fé de Jacó que o Senhor pôde abençoar as 12 tribos de Israel. Tiveram permissão, não somente de entrar no Egito, de viver muitos anos no Egito de forma tranquila, ainda que depois passasse pelo infortúnio da escravidão, mas as 12 tribos de Israel
alcançaram a Canaã prometida aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó. Pela fé, segundo o autor, José deu ordens aos seus irmãos acerca dos seus ossos, que quando ele viesse a falecer, os seus irmãos, quando saísse da terra do Egito, levassem consigo os seus ossos. Pela fé, José trabalhou para os egípcios sem questionar absolutamente nada. Pela fé, José se manteve puro diante de Deus, recusando-se a se contaminar pela prostituição. Pela fé, José trabalhou com fidelidade diante do faraó e o seu respeito, o respeito que ele adquiriu do faraó, fez com que ele levasse toda a sua família e salvasse toda a sua família. Pela fé, Moisés, crescendo dentro dos ensinamentos da cultura dos egípcios, recusou ser um rei, recusou ser um príncipe para ser um escravo. Porque quando Moisés conheceu a sua história de hebreu, a sua história de judeu, Moisés escolheu servir ao Senhor, mesmo que para isso ele fosse perseguido pelo faraó. Pela fé, Moisés retirou o povo do Egito depois da 10ª praga, quando ele deu ordens advindas de Deus para que os umbrais das portas fossem pintados com sangue e que nenhum dos filhos de Israel viesse a falecer. Moisés obedeceu pela fé e pela fé o povo de Israel foi abençoado. Pela fé, Moisés conduziu o povo diante do Mar Vermelho, o mesmo mar que engoliu todos os cavalos e os cavaleiros do faraó. Pela fé, Moisés conduziu o povo durante 40 anos no deserto, mostrando ao povo as glórias do Senhor, a manifestação da glória de Deus em cada passo que eles deram durante os 40 anos. Pela fé, Moisés pôde contemplar em vida milagres fabulosos que o Senhor ofereceu ao povo, que o Senhor apresentou ao povo. Pela fé, Moisés, durante os 40 anos do Sinai, pôde sentir todos os dias e todas as noites a presença de Deus no meio das 12 tribos de Israel. Pela fé, Moisés não blasfemou quando o Senhor disse a ele que ele não iria alcançar Canaã, mesmo depois de todo o esforço que ele fez. Moisés lutou com todas as suas forças, com 120 anos de idade, já sem força nenhuma, e se deparou com a ordem de que ele não iria entrar em Canaã. Ele apenas avistou a terra de Canaã, mas não blasfemou e agradeceu a Deus pela sua vitória, pela vitória do povo. De acordo com o escritor, pela fé, Jericó foi derrubada através da liderança de Josué, que temeu, mas o Senhor disse para ele: não temas, não pasme nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Josué sabia que assim como Deus fez com Moisés, ele estaria com Josué em todos os momentos da sua jornada, em todas as situações de alegria, de perseguição, mas ele estaria lá com Josué. E Josué conseguiu a conquista de Jericó através da fé demonstrada ao Senhor. Pela fé, Daniel participou da cova dos leões, onde o Senhor fechou a boca dos leões para que ele não fosse devorado. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego se livraram da fornalha de fogo ardente, se livraram no sentido de o seu corpo não ficar sequer com o cheiro de fumaça, não foi nem chamuscado, porque o Senhor estava com eles naquele instante dentro da fornalha de fogo ardente. E o que é que nós podemos dizer mais sobre os homens de Deus que viveram pela fé?
O que é que nós podemos dizer sobre João Batista, o último profeta antes de Jesus, que entregou a sua vida por amor a Deus, que não blasfemou quando recebeu a notícia de que seria decapitado, que teve a sua vida inteira rodeando o deserto, vagando pelo deserto, coberto de lã, comendo mel silvestre. Pela fé, muitos irmãos em Cristo passaram por prisões, foram apedrejados, a exemplo do que aconteceu com os nossos irmãos no início do cristianismo, do que aconteceu com Paulo, do que aconteceu com Pedro, do que aconteceu com todos os apóstolos e discípulos que nós encontramos no Novo Testamento, que invariavelmente todos eles foram maltratados, todos eles foram mortos, com exceção de João, que morreu já velho, mas mesmo assim experimentou a prisão na ilha de Patmos por muitos anos. Todos esses irmãos do passado, todos eles foram justificados pela fé. Todos eles tiveram uma experiência fenomenal diante de Deus. E a primeira experiência que eles tiveram diante de Deus foi renunciar o seu próprio eu. Porque a maior manifestação de fé que nós podemos dar a Deus é a renúncia daquilo que nós gostaríamos de ser, para sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. Esta talvez seja a maior manifestação de fé. Eu não sei, irmãos, qual a situação que os irmãos estão vivendo com esta pandemia. Sei que está sendo difícil para todo mundo. Esta pandemia trouxe muitos prejuízos, contaminou muitos irmãos, deixou muitos irmãos internados, muitos irmãos acamados. Graças a Deus, em nome de Jesus, a grande maioria deles já estão em casa e foram vitoriosos em nome de Jesus. Esperamos que a irmã Antônia também seja vitoriosa em nome de Jesus. Essa é a nossa esperança no Senhor, se for da sua vontade. Nós não queremos aqui, irmãos, dar umas de profetada, de que a irmã vai ser curada porque nós vimos isso ou vimos aquilo. Não. O que nós fazemos é rogar ao Senhor que ela seja curada em nome de Jesus, se esta for a sua vontade para a sua vida. Meus irmãos, é muito difícil falar de fé, como eu já iniciei esta mensagem. Até porque a manifestação da fé, como eu também já disse, ela é muito particular do homem para com Deus. Não há como julgar, não há como dar uma receita de bolo de como ter fé. Porque a fé, de acordo com os parâmetros de Hebreus capítulo 11, é acima de tudo obedecer. E obedecer exige-se renúncia. Renúncia do nosso orgulho, renúncia do nosso eu, renúncia das nossas vontades, para deixar que a soberania do Senhor possa baixar sobre as nossas vidas, possa encher os nossos corações e para que seja feita a vontade do Senhor nas nossas vidas. Este talvez seja o início da manifestação da fé. Com certeza, a fé, ela é manifestada, ela é expressa através da nossa obediência. E a nossa obediência, ela é o resultado da nossa convicção do amor de Deus. Se nós não tivermos convicção do amor de Deus, nós não respeitamos, nós não tememos. Se nós não tivermos convicção do amor de Deus por nós não teríamos atitude nenhuma em servir ao Senhor. Nós não procuraríamos ser fiéis dentro das nossas limitações. Fé, meu amado irmão, é você obedecer ao Senhor. Fé é você clamar ao Senhor, tendo convicção de que Ele pode te atender. Fé é você clamar ao Senhor depois que você se arrepender dos seus pecados, a exemplo do que nós já aprendemos com o escritor de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que os irmãos já conhecem, quando diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar
e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, então eu os ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Isto é uma relação de fé para com Deus. É uma relação de fé e de resposta. É importante, irmãos, nós entendermos que nem tudo aquilo que nós pedimos, nem tudo aquilo que nós queremos é concedido para o Senhor. Porque a resposta de Deus nem sempre é um sim, às vezes também é um não. Mas os irmãos podem ter certeza absoluta que mesmo dentro do não do Senhor, Ele está vendo o que é melhor para as nossas vidas, porque a sua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que o Senhor fique com os irmãos, que o Senhor abençoe os seus corações, que os irmãos possam ter um início de semana abençoado e abençoador, em nome de Jesus. Vamos orar. Logo após a oração, o nosso irmão Ezequiel nos trará o último louvor, então encerraremos o culto desta noite. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que tu nos concedeste, de estarmos diante de ti, Senhor Deus, prostrados sobre o teu altar, para, Senhor Deus, te suplicar, ó Pai, as nossas necessidades, Senhor Deus, te agradecer pelas bênçãos que recebemos. Pai, nós continuamos a te pedir, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Antônia. Ó Senhor, se for da tua vontade, cura, ó Pai, para que a nossa irmã seja uma testemunha viva do teu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão. E que através, Senhor Deus, desta cura, os seus filhos que ainda não conhecem a Jesus possam se converter. E aqueles que estão distantes possam se achegar. Ó Pai, mas se a tua vontade não for essa, então, Senhor Deus, nos concede a paz que excede todo o entendimento. Senhor, abençoa, mais uma vez eu te peço, a cada irmão que está em seu lar, participando virtualmente deste culto de adoração e louvor. Recebe, Pai, a nossa adoração como um cheiro suave no teu trono de graça e nos devolve em formas de bênçãos espirituais. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus possa estar com todos os crentes espalhados sobre a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite aos irmãos, um beijo nos seus corações e que o Senhor abençoe a sua semana, que seja abençoada e abençoadora em nome de Jesus. Amém. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus, é o Emanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me salvou, Ele vive está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu, Ele é o Alfa, Ômega, início e fim, Salvador e Messias, amigo pra mim, Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Com alegria, vamos declarar que nosso Deus ele é santo. Aleluia, tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te honro.
príncipe da paz, só por ele eu viverei. Vamos cantar de novo do início, com toda alegria. Aleluia, tu és santo, homens, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre te amarei.